dia, igreja. Hoje é o primeiro domingo de 2025 e eu gostaria de dizer que a paz de Deus possa estar repousando na vida de cada irmão, cada família e principalmente a nossa igreja. E sei que já nessa altura do campeonato todos já fizeram as suas resoluções, você já anotou as suas metas e objetivo para 2025. E eu, como pastor, eu gostaria de abençoar, todo o seu projeto particular, o seu projeto, as suas metas familiares. Eu espero que Deus possa estar acompanhando e dando forças para cada um de nós. Entretanto, quando nós perguntamos a cada um de nós, a igreja, quais são ou quais foram as metas que você colocou no âmbito espiritual, no quesito reino de Deus? Será que você chegou a anotar alguma coisa? Muitas vezes nós estamos tão centrados em nós, em nossa família, em nosso bem-estar, que às vezes deixamos a coisa mais importante, o nosso maior chamado, de servir o reino de Deus. Nós sabemos, pelo ano passado, o quanto você frutificou, sabemos o quanto do seu investimento de tempo teve retorno, nós sabemos como seus filhos, os cônjuges, nossos relacionamentos cooperaram, ou seja, nós conseguimos de uma certa maneira mensurar como foi o 2024 nas questões de relacionamento financeiro, etc. Mas como foi seu ano 2024 no ponto de vista de Deus? Qual é o seu parâmetro para você medir se o seu ano foi bom ou não, de acordo com a vontade de Deus? Nós precisamos também saber mensurar ao final do ano, ou também no decorrer do ano, se eu, a minha família, estamos bem em Cristo. E quando findar o ano, você olha para trás e você vê as marcas e os marcos de Deus na sua vida. E você pode dizer, puxa, esse ano eu cresci espiritualmente falando. Puxa, esse ano foi o perrengue. Mas eu insisti nas orações, eu pude fazer parte dos cultos, eu participei dos estudos, eu me envolvi nas fazendas, eu busquei mais ao Senhor. Então, eu acho que nós precisamos, de uma certa maneira, também fazer um diagnóstico em que pé você está perante a Deus. E ali você dizer, poxa, estou bem com Deus, ou preciso melhorar. Não somente isso, nessa manhã eu gostaria de trazer um senso de coletividade, um senso de unicidade, podemos assim dizer, de como é que a nossa igreja está perante o plano de Deus. Será que quando nós olhamos para trás, a igreja Oná 2024, será que nós conjuntamente nós podemos chegar numa conclusão? Nós podemos sentir e dizer, puxa, esse ano foi um ano abençoado para a nossa igreja. Falta a gente avaliar espiritualmente os nossos aspectos particulares com Deus, mas também nós precisamos saber avaliar a nossa igreja como um total, como o corpo de Cristo, dentro do plano de Deus. Puxa, a nossa igreja, eu sinto que a nossa igreja, eu percebo que a nossa igreja, eu percebo que os nossos ministérios estão de acordo com o plano, de acordo com a vontade de Deus. Eu espero que nesse fim de ano, 2025, a gente possa olhar para trás e não apenas ter uma impressão pessoal. Eu acho que a igreja foi assim. Não. Criar aquele senso de coletividade, esse senso de calor. Nós estamos crescendo como igreja. Não apenas no ponto particular
eu acho ou não acho, nós estamos crescendo. E eu vejo na vida dos irmãos, eu vejo a minha vida, eu vejo a minha fazenda, eu vejo os ministérios, eu vejo a mocidade, eu vejo os jovens, eu vejo os nossos adultos. Eu sinto que a igreja está crescendo. E para tanto, desculpa, pessoal, escolhi o verso em Zacarias, e diz assim a palavra de Deus. Eu gostaria que tu não pudesse ler numa só voz, vamos lá? Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A temática central do livro de Zacarias, pelo menos os primeiros capítulos de Zacarias, é a relação à reedificação do templo de Deus. E a pessoa responsável para a reedificação do templo era Zorobabel. E quem é Zorobabel? Um nome mais complicado. Ele era príncipe de Judá. Ele é filho e da descendência do rei Davi. E ele foi delegado dentro do Império Persa. Ele foi nomeado para que ele possa cuidar dos assuntos civis na região de Judá. Todos sabem que é um grande desafio fazer uma construção. E Zorobabel ele foi incumbido, através de profetas, para que ele possa construir o templo que antes já fora destruído em função da desobediência do povo de Deus. Quando nós construímos uma casa, às vezes nós temos uma certa liberdade. Por quê? Você tem os seus recursos e você pode montar uma casa, construir a casa da maneira como você quer. Você não precisa de opinião de terceiros. Você faz da cor que quiser, com a planta que quiser, com a arquitetura que te apraz. Mas quando nós falamos em construir um templo, já a questão é muito mais complicada. Por quê? Porque nós precisamos levar o coletivo, nós precisamos andar juntos. E quando nós andamos juntos, nem sempre as opiniões são iguais. Nós temos divergências, temos diferenças, temos opiniões peculiares e particulares de cada pessoa. E quando nós falamos, vamos construir o templo, o que vai acontecer? Naturalmente, vão criar grupos, ilhas de pessoas trazendo as suas demandas para a construção da igreja. Não, a igreja tem que ser assim. Não, a igreja precisa ser assado. E Zorobabel estava nesse ínterim. Quando ele recebeu a ordem de Deus de construir o templo, ele começou a ter problemas, implicações legais. Apesar de ele ser uma pessoa, emissário enviado para ajudar, a vizinhança estava contra a construção do templo de Deus. E eles questionavam: ei, Zorobabel, você está fazendo? O que você está construindo é uma insulta contra o rei. Quem te autorizou a fazer isso? Então, Zorobabel, ele precisava lidar com várias pessoas, várias barreiras que estão fora, não é do seu povo, fora do seu povo, com as pessoas que viviam ao redor. Se não bastasse isso, Zorobabel também tinha os problemas. É uma geração pós-exílio, ou seja, eles voltaram para ajudar depois de 70 anos. Então imaginem, um lugar abandonado por 70 anos, totalmente destruído. O que vai encontrar? Quase nada. Nada de alicerce. Plantas dominando, ou seja, estava um caos. E não somente isso, recursos financeiros, recursos humanos, ou seja, quantas pessoas voltaram para reconstruir Jerusalém e quantas pessoas estavam com ele para construir o templo de Deus. Pouquíssimas pessoas. Se comparado
comparado ao templo de Salomão, puxa, foi construído na época da abundância, onde a Bíblia fala que prata naquela época não era nada. Ou seja, construir do bem e do melhor. Agora ele olha aquela realidade, aquela desolação. Olha as pessoas que estão com ele. Olha os recursos que eles têm. Cai no desespero. Putz, e agora? Não vou conseguir construir o templo com aquela imponência que tinha do passado. Não tem como. E o terceiro desafio de Zorobabel é que também tinha divergência de interesses dentro do povo de Deus. Cada um queria fazer da sua maneira. Não, Zorobabel, agora não é tempo de construir templo, não. A gente precisa fazer as nossas casas. Não dá tempo, a gente precisa fazer toda a base aqui. Outros, não, nós precisamos fazer. E o outro, não, o templo de Deus tem que ser que nem a do Salomão, tem que ser grande. Outros, não dá para fazer um templo desse jeito, tem que ser um campo melhor. Ou seja, as mais diversas opiniões contras da vizinhança. Opinião contra dentro do povo de Deus. Fora recursos humanos e recursos financeiros escassos. Foi neste momento que Deus envia o profeta Zacarias para falar a Zorobabel. Zorobabel não vai ser por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. A construção estava longe de acontecer, principalmente porque haviam várias opiniões contrárias e às vezes também a favores. Isso acontece muitas vezes quando nós estamos na iminência de construir um templo ou na iminência de construir uma igreja. Isso também acontece nos nossos dias. Muitos membros de igreja acabam saindo amargurados porque a igreja não vai ser da forma como gostariam. Eu gostaria que a igreja fosse assim. Outros falam, não, a igreja tem que ser assado. Não, esse mais esse. Ou seja, há diferentes opiniões a respeito do que se chama igreja. No passado também, na nossa igreja, já tivemos essa dor de divisão, quando nós estamos ali na fase da construção do sítio Santa Isabel, houve divergência dentro da igreja, e uma parte da igreja saiu. Isso vai e pode acontecer quando houver diferenças e divergência de interesses dentro da igreja. E quando há diferença e divergência dentro da igreja, quem vence, pelo menos no mundo afora, no mundo secular, é quem tem força e quem tem poder, não é? Vai ser do meu jeito, eu mando, eu pago. Geralmente é isso. Essa é a lógica, essa é a prática do mundo aí afora. Quem tem poder, quem tem força, manda. Só que não é tão diferente da igreja. A gente pensa que essas coisas acontecem fora da igreja, mas acontece também dentro da igreja. Quando nós olhamos a igreja católica por séculos, a igreja católica eliminou todos os seus oponentes. E pior ainda, em nome de Deus. Usavam o nome de Deus para acabar com todas as pessoas que oporam. Não somente isso, nós podemos ver na época de Jesus, fariseus e líderes religiosos. Quantas pessoas eles mataram em nome de Deus? Quantas pedras eles jogaram nas pessoas para manter uma ordem religiosa? Ou seja, igreja também são dirigidas por pessoas. E pessoas são motivados a usar força e poder para fazer a igreja como eles gostariam que fosse. Mas como seria bom se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, chegasse num consenso? Mas não é isso que acontece.
Mais uma vez, Zorobabel estava nessa encruzilhada. A quem vou seguir? Será que eu preciso seguir a maioria da membresia e a partir dali eu vou criar forças para as mudanças futuras? Ou será que eu preciso dar ouvido para aquelas pessoas que têm o poder e assim validar a minha liderança? Mas Deus, Ele é muito firme. Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus fala a Zorobabel, não busque decidir baseado em força e poder de pessoas. Em outras palavras, não gaste seu tempo e suas forças dando ouvido às pessoas que dizem, a igreja tem que ser desse jeito. Não, a igreja tem que ser assim assado. Não, precisa ser assim. A questão mais importante não é saber o que você acha ou o que eu acho, o que nós achamos da nossa igreja. A questão crucial é saber o que Deus acha da nossa igreja. O nosso objetivo, o nosso foco não é apenas ouvir as pessoas aqui e de lá tomar uma decisão, porque humanamente falando, a gente pode ouvir conselho desse grupo de pessoas. E quando você ouve, atende o desejo das pessoas, automaticamente você vai negar certo grupo de pessoas. Então nós vamos entrar num dilema terrível. O que nós precisamos, sim, é saber. E nós precisamos perguntar a Deus, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Nós precisamos perguntar a Deus, Deus, como é que está a nossa igreja? Deus, qual é a decisão que nós precisamos fazer para que essa igreja possa caminhar, não segundo o meu, o seu querer, não pela força e poder, mas como é que nossa igreja pode e podemos caminhar de acordo com o seu querer. Nós precisamos criar, a igreja, nós precisamos criar esse senso de Deus e não senso de pessoas. Por isso, não é dar ouvido apenas aos pastores. A gente pode errar também. Não, segundo o pastor sim, o pastor tal, o pastor assado. Não, ele diz que é assim. Não, não é. Não é nem a opinião dos presbíteros, nem muito menos a opinião dos irmãos e irmãs. Nós precisamos saber qual é a opinião de Deus em relação à nossa igreja. Agora eu pergunto, quantas vezes nós perguntamos a Deus? Quantas vezes nós usamos a referência de Deus? Quantas vezes a gente usa a palavra de Deus para a gente tentar olhar a nossa igreja, olhar a nossa vida espiritual? Muitas vezes, se não todas as vezes, nós usamos o parâmetro humano. Nós usamos o parâmetro da força e do poder, infelizmente falando. Mas esse ano, eu gostaria que nós pudéssemos criar esse senso de que não vai ser a sua opinião, irmão, nem a sua irmã. Vamos buscar juntos em oração a opinião de Deus. Vamos buscar. Podemos ficar chateados, sim, nessa questão de decisão entre nossos irmãos, mas antes de ficar chateado com aquele irmão, aquela irmã, por que não dobrar o joelho e ver o que o Espírito de Deus quer para a nossa igreja, quer para o nosso ministério? Nós precisamos buscar a Deus. Estamos prestes a completar 61 anos em 2025. E cerca de 27, 28 anos no nosso ministério português. A nossa igreja é peculiar. Nossa igreja é complexa. Podemos dizer que a nossa igreja é multiétnica. Nossa igreja é multigeracional. A nossa igreja é multicultural. Ou seja, temos tantos desafios. E aqui nós devemos dar ouvido. Nossa igreja é multiétnica, ou seja, a maioria é de coreanos. Mas temos japoneses, taiwaneses, chineses, brasileiros, americanos, temos venezuelanos, argentinos, descendentes de judeus, temos paraguaios, ou seja, nossa igreja é multiétnica. E cada nação representada tem a sua particularidade. Você traz ali
o gosto particular do seu país. E se não bastasse, se é multiétnica, você também traz a sua cultura. Não somente a cultura do seu país, também a cultura da sua casa. Aqui, a nossa igreja é multicultural e multiétnica. Agora eu pergunto, quem tem mais força aqui? Aparentemente os coreanos, né? Porque a igreja é coreana. Né? Mas e aí? Então, como o mundo afora, os grupos minoritários precisam fazer uma revolução para mudar a cara do Ioná? Não, agora a igreja tem que ter a cara de paraguaios. Não, a igreja tem que ter a cara de judeu. Não, a igreja tem que ter cara disso. Será que nós devemos fazer uma revolução? Né? Abaixo os coreanos, agora a igreja é do Brasil, está no Brasil, tem que ser Brasil. Será que é isso? Será que esse movimento é um movimento correto? Não, meus queridos, não será pela força e poder, mas pelo Espírito de Deus. Essa igreja não é de brasileiros, nem de coreanos, muito menos de judeus, muito menos de americanos, seja for. Essa igreja, para subsistir, precisa ser a igreja de Deus. Se tirar Deus, é disputa de poder e força aqui dentro. E quem vai vencer é a maioria, quem tem poder e força. Nossa igreja é multigeracional. O pastor Helder, que veio dar a palavra no aniversário da igreja em abril, ele disse, pastor Davi, essa igreja tem uma questão muito legal que eu não encontrei nas igrejas brasileiras. Eu falei, qual, né? A sua igreja tem todas as gerações de forma equilibrada. É verdade, né? Nós temos desde bisavô, avós, temos pais, filhos, netos e bisnetos. Tudo dentro do mesmo espaço. Mas, lógico que a gente não se encontra, né, porque nós temos cultos em horários diferentes, mas ele observou que nossa igreja tem todas as gerações de uma forma equilibrada, enquanto que muitas outras igrejas só tem uma parcela da população. Ou é só idoso, ou é só jovens, muito poucas crianças, ou seja, é muito difícil ver. E quando nós olhamos isso, caramba, é verdade. E também aumenta a nossa complexidade para criar uma unicidade dentro do corpo de Cristo. Afinal de contas, nós devemos priorizar o ministério dos idosos? Não, tem que dar prioridade ao ministério que está pagando mais. É o nosso culto das 11 horas ou é o culto das 9h30? Quem manda? Quem manda? É quem paga? Mais? São questões que nós precisamos avaliar. Mais uma vez, dar prioridade para as crianças só? Para os jovens? A geração emergente? Nós precisamos dizer, não, se a gente for seguir essas particularidades, vamos ficar loucos. Porque são lutas, interesses diferentes por trás de cada faixa etária. Nós precisamos unir a nossa igreja, a igreja Ioná. Nós precisamos lembrar, toda vez que você cair nessa confusão, não, a gente precisa dar mais direito à voz para determinada faixa etária. Não faça isso. Porque no meio que você vai fazer isso, você vai usar o poder e a força. E nós não iremos depender de Deus. Meus queridos, a igreja Ioná, 2025, vamos depender de Deus. Vamos dar chance para Deus falar. Antes de você querer fazer alguma coisa, antes de você desejar algo, antes de você criticar, antes de você fazer alguma coisa, vamos buscar a Deus. Na nossa igreja também temos 2 idiomas oficiais, coreano e português. Essa questão nos anos 80 foi uma coisa foi calorosa, porque os nossos pais não queriam permitir que a futura geração
faça culto em português na igreja. E foi uma luta tremenda para a gente colocar o culto em português. E como você sabe, na história, né, desde os pastores lá da época, o pastor Kim, ele colocou o culto em português no horário nobre. Na concepção coreana, a gente chama culto chama yebé em coreano, né? Só que quando a gente fala yebé, os coreanos gostam da palavra té, né? Té, hamimbu, né? Té, né? Então a gente falava té yebé. O culto principal. E ninguém poderia tirar esse prato da primeira geração. Mas, pelo mover de Deus, o pastor naquela época, ele deu o horário nobre para a geração emergente. E não era tanta gente como hoje. Era 30 pessoas, comparado a 500, 600, 700 pessoas que estavam cultuando naquele horário nobre. Ou seja, não podemos fazer. E agora, com o passar do tempo, a língua coreana está equilibrada. Nós temos meio a meio falando português e coreano. E a tendência é que nós iremos, futuramente, se não houver mais imigração maciça da Coreia, o português vai ser a língua oficial. O importante não é qual é a língua dominante, se é a coreana ou se é a portuguesa. É importante saber se nessa língua, tanto a coreana, tanto a portuguesa, está falando no mesmo Espírito de Deus. Se dentro da igreja ainda usamos os nossos direitos para validar o quê? Não podemos validar os nossos interesses. Precisamos validar os interesses de Deus. Não importa qual língua seja usado aqui na nossa igreja. Somos uma igreja multiétnica, multigeracional, multicultural, bilíngue. E precisamos estar em unicidade no Espírito de Deus. Sei que a nossa igreja tem diversidade, variedade de ministérios e de membros. Também temos vários grupos de interesses, opiniões divergentes. A igreja Oná, para permanecer, não deve se orgulhar do seu tamanho. A igreja não deve fazer força para atender desejos de poucas pessoas e nem fazer uso do poder para atender o interesse da maioria. Nós precisamos nos unir para fazer a vontade de Deus unicamente. E para isso fala, vai ser pelo meu Espírito. E o que significa ser pelo meu Espírito? Para que a nossa igreja esteja no mesmo Espírito de Deus, precisaremos buscar os interesses de Deus sobre os interesses dos homens. E existem duas maneiras dentro do contexto de Zacarias. E a primeira questão que eu quero trazer, Deus, nós precisamos saber se Deus se agrada com a nossa igreja. Esse é o primeiro ponto. Deus usou o príncipe Zorobabel da linhagem de Davi porque Deus é fiel à sua palavra e à sua promessa. Deus não usa qualquer pessoa ou líder, mas Ele usa a pessoa que estava na linhagem messiânica. Se você vê o livro de Mateus 1, 12 e 13, Zorobabel, ele é mencionado na genealogia de Cristo. Quando Deus vai fazer a sua obra, Ele vai usar o quê? Pessoas que estão dentro da promessa de Deus. Zorobabel era descendente de Davi e através de Zorobabel viria a pessoa de Cristo. Toda vez que toda vez que Deus olhava para Zorobabel, Deus não podia negar a sua promessa que Ele fez ao seu servo Davi.
Deus estava lá com a atenção em outro lugar. Mas quando olhou, bateu o olho no Zorobabel, eu falei assim, putz, eu preciso usar essa pessoa. Não porque aquela pessoa é bom, ou aquela pessoa é especial, é maravilhosa. Porque é minha promessa que eu fiz com Davi. E porque eu sou fiel no que eu faço, por isso eu vou usar Zorobabel. Para que a nossa igreja seja um instrumento nas mãos de Deus, Deus precisa olhar para a nossa igreja. E Deus precisa lembrar da promessa que Jesus fez com a sua igreja. Isso é muito importante, meus queridos. Quando Deus bateu o olho no Ioná, o que ele precisa enxergar? Ele precisa enxergar pessoas compromissadas com Deus, compromissadas com Jesus Cristo. O preço que Jesus pagou na cruz. São pessoas que estão, de uma certa maneira, ligados, com responsabilidades, não apenas de viver bem, mas responsabilidades com o reino de Deus. Bateu o olho em Ioná, eu quero ver quantas pessoas nessa igreja estão dispostos ou estão na promessa de Jesus Cristo. Da mesma forma, quando olhou Zorobabel, lembrou da promessa que ele fez com Davi. Quando ele olhar para a nossa igreja, ele precisa lembrar do que Jesus, da obra de Jesus Cristo, fez na cruz para nós. E nós precisamos reconhecer. Porque quando Deus, ao olhar para a nossa igreja, se lembrar da obra de Cristo, e olhar a vida de cada um, e olhar, puxa, eu não posso deixar de abençoar essa igreja. Por quê? Não porque você é bom, porque a igreja é bonita. Não, nada a ver. É porque Deus precisa cumprir essa promessa, as suas maravilhas, através da igreja. E a igreja que está na palavra de Deus, não pode ser qualquer igreja, pessoas que estão compromissadas com o reino de Deus. No final do ano, quando eu olhar para a sua vida, as pessoas precisam edificar, puxa, aquela igreja é abençoada por aquele irmão, porque aquele irmão é fiel na palavra de Deus. Porque se assim não for, é mais uma igreja de homens. E mais uma igreja de homens, há disputa de poder e força dentro dela. Ou seja, o controle não está em Deus, o controle está nas mãos das pessoas. A igreja não é minha. Então, vocês façam o que você quiser com essa igreja. Não. Mas no momento que nós se submetemos à vontade de Deus, e nós, Senhor, olha para a nossa igreja, que a nossa igreja possa ser uma igreja agradável a Ti. Quando nós tivermos esse senso coletivo, Deus vai falar, eu vou usar essa igreja. Porque está na minha promessa. Por isso, irmão, é muito importante saber se a nossa igreja está ou não está na promessa, ou seja, está ou não está na palavra de Deus, se a minha vida e as nossas vidas estão na promessa de Deus, porque, caso contrário, a igreja estará no controle de pessoas e não no controle de Deus. Ontem nós enviamos a lista de obreiros, e nós temos a lista de obreiro e a lista de liderança. Meus queridos, não fique tentado a fazer o uso de seu poder e força para conquistar pessoas. Vem para o meu ministério, vem para a minha fazenda. Tentando trazer algo legal, algo de entretenimento, algo diferente. Não, sim, mas isso não é essencial. Nós precisamos transformar nossas fazendas dessa maneira. Quando Deus bateu o olho na nossa fazenda, Deus fala, nossa, eles estão entregando o controle da fazenda nas minhas mãos. Quando Deus bateu o olho no nosso didaquê, quando Deus bateu o olho nos nossos ministérios, nos jovens, nossos adultos, nossos andar, no café, que seja todos os ministérios, quando Deus bateu o olho, eu falei, puxa, não é que os caras estão entregando o controle desse ministério nas minhas mãos. E quando nós temos a aprovação de Deus, ninguém segura, ninguém segura. Deus há de abençoar, Deus
há de acrescentar pessoas em nossas vidas, na nossa igreja, no seu ministério, em nosso ministério. Gostaria que esse ano isso seja perceptível. Perceptível. Não é do meu jeito, mas do jeito de Deus. Que essa palavra não saia da cabeça. Não é do meu jeito. Não é do nosso jeito. Será do jeito de Deus. Isso é estar no mesmo Espírito. Mais uma vez, o mistério não é meu nem nosso. Precisamos deixar como Deus quer e não como eu quero. E no final do ano nós podemos falar, puxa, Pai, não foi pela minha força, não foi pelo meu poder, mas foi pelo meu Espírito. Amém, irmãos? Que nós podemos ter esse senso espiritual. Não foi eu, foi Deus. O segundo ponto que eu quero dizer é como é que nós podemos estar em espírito. A reconstrução do templo era importante, só que mais importante do que o templo era a restauração da comunhão com Deus do povo de Israel. O povo estava muito encanado se o templo tem que ser assim, assim, assado. Mas isso não é mais importante. O importante é que o que Deus quer através desse templo. E o templo era o canal para a restauração da comunhão do seu povo com Deus. Esse é o mais importante. Se tem 10 mil metros quadrados, se tem 100 metros quadrados, não importa. O importante é se ali a comunhão com Deus, se ali a restauração com Deus. Deus queria usar Zorobabel para restaurar a comunhão de Deus. Condição essa que só poderia ser feita pela aprovação do Espírito de Deus. Afinal de contas, o primeiro templo, imponente, majestoso, havia sido destruído porque o povo fazia uso do templo de uma maneira equivocada. Usavam o templo como fosse um amuleto santo. Um amuleto para conquistar os seus desejos, juntamente com outros deuses. O objetivo do povo da época, apesar de ter o templo de Deus, não era para buscar a Deus, não era para ter uma comunhão com Deus, era fazer o uso do Deus para se beneficiar do que Deus pode fazer. Meus queridos, a nossa igreja não pode ser assim. Nós precisamos desfrutar da comunhão com Deus, muito mais do que Ele pode fazer por nós. Nós precisamos desejar estar na presença de Deus. No mundo religioso também, no mundo geral, podemos ver dois tipos de liderança. Aquela liderança, aquela pessoa que vai levar outros para perto de Deus, ou aquelas pessoas que levam mais perto para si. São dois tipos de liderança que você pode identificar em qualquer lugar e também na igreja. Zorobabel poderia fazer uso de sua posição para influenciar como o templo ou a igreja daquela época deveria ser. Só que preferiu seguir as palavras do profeta Zacarias. O foco de Zorobabel era a restauração espiritual de seu povo. Ou seja, como é que eu posso fazer para que o povo possa chegar mais perto de Deus? Meus queridos, precisamos desencadear a tentação. Qual tentação? Quando optamos em gerir o trabalho de Deus da mesma maneira que nós gerimos as coisas do mundo. São diferentes. Nós não podemos usar a mesma lógica, a mesma prática de fora para dentro da igreja. Algumas questões talvez seja eficiente, mas para procurar Deus, não podemos usar propósitos e objetivos empresariais dentro da igreja. Não é isso. Não é quantidade. E já que não é dessa maneira, como é que tem que ser? No Espírito de Deus. E o que é Espírito de Deus? Nós precisamos dobrar os joelhos em oração. Nós precisamos estar mais perto de Deus. Nós precisamos de líderes assim na nossa igreja. Não pessoas, vem aí, vem para mim,
eu resolvo parar. Não, essas pessoas. Nós precisamos líderes que desejam estar perto de Deus. E não somente isso, que fazem outros estarem mais perto de Deus. Conduzir as pessoas mais perto de Deus. Porque se assim não for, vão conduzir pessoas para dobrar o joelho diante da própria pessoa. Não é isso que a gente quer. Faça do jeito que eu quero. Eu estou mandando. Não é isso. Ou seja, não podemos ouvir também comentários como aquele, puxa, aquele irmão é difícil, ou aquela irmã é difícil. Não é pela força, não é pelo poder, é pelo Espírito. Igreja, fuja da tentação de muitas vezes de ser a solução do problema. Deixa comigo que eu resolvo. Quando nós assumimos, eu sei que é bom assumir responsabilidade, mas quando nós assumimos certas responsabilidades para resolver problemas dentro da igreja, inevitavelmente você vai fazer o uso do poder e da sua força. Sabe quando? Quando você vai entrar em divergência de opinião. Deixa que eu resolvo. Vou lá, o cara não ouviu. O que você vai fazer? Vai usar força e poder. Você vai chamar pessoas para dizer que o cara está errado. E ele vai chamar mais pessoas para dizer que nós estamos errados. Aí, quem está errado? Está errado. Muito cuidado quando você quer resolver um problema da igreja. Muito cuidado, porque o inimigo, o diabo, vai usar você. A sua motivação de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Por isso, irmãos, precisamos de pessoas que levem para perto de Deus. Vocês devem ter visto no boletim, em 2 meses nós iremos eleger 4 presbíteros. E a igreja precisa estar unida em oração para realmente eleger esses 4 presbíteros. Que que a igreja possa ter esse sentimento de Deus, não para eleger um presbítero, para atender uma demanda, interesse de certa turma. E ele vai ser o porta-voz para reivindicar direitos e deveres, o que ele acha daquele que não é. Deus possa ser gracioso conosco. Quando nós estamos aqui neste local, votar os 4 presbíteros, que nós possamos eleger líderes que estão perto de Deus, que fazem levar outras pessoas para mais perto de Deus. Concluindo, meus queridos, no final do ano, gostaria que nós pudéssemos ser capazes de pontuar se a nossa igreja, como corpo de Cristo, se desenvolveu espiritualmente, usando o parâmetro do texto de Zacarias. Eu vou fazer a paráfrase. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para a igreja Yonab. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E a aplicação para isso são 2 bem fáceis. Espero que no final do ano eu e você podemos fazer essas 2 aplicações. Você dizer sobre o seu ministério, sua fazenda, de daqui. Eu quero que vocês, eu, possamos ser capazes de dizer o seguinte: Pai, eu me esforcei para que o ministério na qual faço parte não seja do meu jeito, mas do seu. Que você possa enxergar isso de maneira perceptível, como Deus agiu no seu ministério na nossa igreja. Segundo lugar, segunda aplicação. Puxa, eu quero que alguém possa chegar a falar e dizer essas palavras para você. Puxa, meu irmão, puxa, minha irmã, você me ajudou a estar mais perto de Deus. Esses são 2 parâmetros muito bons, de acordo com a passagem de Zacarias, para saber se nós estamos no Espírito de Deus. A igreja Yonab
pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Curva sua cabeça. Eu gostaria que você pudesse fazer a oração. A equipe de louvor, nós vamos terminar com o louvor. Meus queridos, não é pela força nem poder, mas pelo meu Espírito. Que você, eu, todos nós, sejamos capazes de dizer: Pai, eu fiz de tudo para que seja de acordo com a tua palavra. E não do jeito que eu quero. Ah, mas ele disse isso. Ah, mas disse aquilo. Ah, mas você não concorda. Não, deixa isso de lado. O importante é saber o que Deus quer. Em segundo lugar, eu e você precisamos estar mais perto de Deus. Só assim você e eu poderemos levar outros para perto de Deus. Faça essas duas orações neste momento.